Humanização do parto. Será que isso é uma balela? Bom, eu sou Elizabeth Lopes, eu sou doula, trabalho com gestante há mais de 10 anos. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre sua caminhada do parto. Desde as primeiras dúvidas até o parto. Então já envie esse vídeo para uma amiga e aproveite e me segue. Olha, muita gente, eu escuto, né, falar assim, essa coisa de humanização do parto, isso é uma moda que veio, na verdade não significa nada e não faz nenhuma diferença nem para mim, nem para ninguém. Vamos conversar sobre isso? Veja, quando a gente fala de humanização do parto, a gente não tá falando de banheira, tá? Para com esse negócio. Luzinha, ou então incenso. Não, claro que sim. Nós falamos de um ambiente de qualidade, onde essa pessoa gestante vai estar se sentindo em segurança e de forma confortável. E existem elementos onde você pode incluir nesse ambiente que vai favorecer essa sensação. Isso é uma coisa. Mas quando a gente fala do parto humanizado, a gente está ampliando todo o conceito de apoio na construção de políticas públicas para isso. Vamos dar um exemplo bem claro. Quando eu nasci, não existia lei do acompanhante. Então, todas as pessoas com 30 mais, 35 mais, elas viveram uma época, né, nossas mães, avós, que você chegava na porta da maternidade, do hospital, a mulher, né, a pessoa gestante, ela subia, né, para parir e a família ficava toda na parte de baixo, ou às vezes nem entrava na maternidade, ali mesmo na recepção, ficava e ia embora. Foi o que aconteceu, por exemplo, com meu pai e minha mãe, aqui no Recife. Então ele ficou esperando na parte de baixo, minha mãe subiu para ser atendida. Isso porque a nossa lei do acompanhante, ela é de 2000, que a gente conhece hoje, né? Ela é de 2023, então assim, tem 2025, ela tem 2 anos. Essa lei do acompanhante que nós conhecemos, ela foi reformulada de uma lei de acompanhamento que já existia desde 2005, quer dizer, 20 anos. Que para a história do acompanhamento do parto no Brasil, ela é praticamente um bebê, minha gente. Ela está entrando aí na vida de adolescência. Então, mas isso será que fazia alguma diferença? Pensa no teu parto. Pensa no parto das tuas irmãs, sabe? Poxa, como é que eu me sentiria, ou eles se sentiriam, as pessoas próximas? Porque pra gente fazer sentido pra gente, a gente tem que botar na pele. Como é que essas pessoas se sentiram sozinhas, subindo para poder parir? Então, quando a gente fala dessa humanização, a gente está falando de toda essa rede de política, de uma visão de que a mulher, ela é mais, sabe, o momento do parto ele é muito importante. Ele é extremamente significativo. E que você tem que construir esse ambiente. Então, minha gente, a gente tem que entender que com isso, com essa construção de política, mudou ambientes, mudou lei do acompanhante, né, foram construídas. Hoje a gente tem acesso à nossa doula, que faz toda uma diferença, né, dentro desse trabalho de parto, que hoje a gente tem profissionais que cuidam, né, do parto em si, para que nada de errado ocorra, mas a gente não tinha um profissional que trabalhava o corpo da mulher, para que esse trabalho de parto ele acontecesse em menor tempo, sabe, de uma forma natural. Então, essa profissional ela veio para agregar, né, um cenário de humanização, onde ele dá voz, né, a esse protagonismo do nosso corpo, né, e da gestação. E que ele faz toda a diferença, porque ajuda na construção desse elo de gestante, né, a pessoa que está gestante, a equipe e a família. Que também era uma coisa que estava excluída dentro desse cenário obstétrico moderno que a gente tem hoje. E que a gente está trazendo. Por que o pai, a família, não pode fazer parte desse momento? Como já foi um dia, né? Os povos originários e outros povos também. Então a gente quer trazer isso de volta. Quando a gente fala de humanização, a gente fala de um parto onde se tenha benefícios para o corpo da mulher,
dessa pessoa gestante e do bebê. A gente está falando da potencialização de profissionais que ajuda a não usar fármacos, né, de uma forma exagerada ou sem o consentimento da pessoa gestante e usar instrumentos naturais que favoreçam o corpo dessa pessoa a ter um parto saudável. E a gente está falando do respeito à decisão dessa pessoa, de como ela quer ser tratada, daquilo que ela não deseja, né? Que ela não quer que aconteça, de quem ela deseja que esteja próximo a ela nesse momento tão especial e como as coisas devem ocorrer. Porque assim, a gente tem que entender que a humanização do parto trouxe a discussão de quem é o parto finalmente. Quem a gente deve respeitar nesse momento de parto? E eu não estou falando de uma pessoa que passou por um problema, tem que passar por uma cirurgia, uma emergência em caso de vida ou morte, não. Eu estou falando dos milhões de partos que acontecem diariamente, que são saudáveis, que está tudo bem, que está tudo sob controle. Sabe? É desse parto que eu estou falando aqui. Então, esse parto, todos os partos são das mulheres e do bebê, mas eu estou falando, se você está tudo bem, está tudo tranquilo, por que você não pode ouvir essa pessoa gestante? Por que a voz dela não significa absolutamente no parto dela? Então, essa discussão, ela traz essa reflexão de quem é o parto. Por que eu não posso ser ouvida? Da onde é que existe essa coisa de que aquilo que eu estou sentindo não é real, que o que é real é o que está no livro de tal profissional ou tal profissional. Você está entendendo? E que todo esse processo de discussão trouxe benefícios à política do nascimento no nosso país. A hora de ouro, né? A questão de você cortar o cordão mais tarde, que não precisa ter aquela problemática toda de cortar de forma imediata, né? A lei do acompanhante, a presença da sua doula, né? O uso de técnicas que hoje já estão comprovadas que não trazem nenhum tipo de benefício no nascimento, que hoje nós chamamos de violência obstétrica. Então, a humanização do parto trouxe para as pessoas gestantes, para as famílias, mais apoio, mais acolhimento e mais possibilidades de um parto saudável, rápido, tranquilo e de memórias positivas. E se você não entendia isso, comece a colocar na balança que você vai entender a importância dessa discussão. E sim, vale a pena lutar pela humanização do parto. Vem comigo para mais debates como esse, tá? E eu já mando esse vídeo para um amigo que está precisando conversar e entender sobre a importância dessa luta.